ouvinte. Dez horas, 1 minuto. Olá, bom dia. Começa a partir de agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra e ao blog da Dilma, que estão compartilhando o programa. Esse programa tem produção, conteúdo e apresentação dele, Márcio Rodrigues. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de Rafael Toniama, Antônio Ibiapino, Fábio Sobral, Marcelo Shoa, Padre Hermano Alegre, Souza Júnior. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Agora, 10 horas e 3 minutos, vamos começar a edição de hoje com Márcio Rodrigues. Bom dia. Obrigado, Jonathan Neto, amigos ouvintes. Estamos começando o programa Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sintigrace, Sinfarce, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Estamos em rede de comunicação popular via rádio e também no ar, ao vivo, nas páginas do Facebook, Democracia Participativa CE e da Rádio Atitude Popular. Agradecemos aí o apoio e a parceria com o Daniel Pio Bezerra e o blog da Dilma, do PT. Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no ar. Na edição de hoje vamos receber os diretores do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Carolina Pantaleão. Opa, bom dia. E Pablo Jonathan. Bom dia. Além deles, estamos aguardando também a presença do nosso comentarista de toda quarta-feira, o professor Fábio Maia Sobral. Carolina e Pablo vêm para falar sobre a greve dos trabalhadores dos Correios, né? A razão pela qual uma greve, num momento, no mínimo, né, complicado, né, da situação política, né, de relações de trabalho dos brasileiros. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no programa Democracia no Ar. Há muito tempo a gente gostaria de ter já a presença de vocês, né? O Sindicato dos Correios é um sindicato bastante aguerrido e a gente gostaria de saber, né, do começo, o que motivou, né, essa greve que foi votada, parece que por unanimidade, na Assembleia realizada no dia 19 de setembro. É isso, Pablo? Bom dia. Bom dia, exatamente. Nós tivemos decisão unânime dos trabalhadores do estado do Ceará, devido a uma série de ataques que há muito tempo, né, têm sido realizados pelo presidente dos Correios. Né? Como é que é o nome do cidadão? É o Guilherme Campos Júnior, né, da turma do Temer. Rapaz, ele é lá da segunda Procuradoria-Geral da República, da quadrilha do Temer, é isso? Exatamente. Já tem alguns problemas. Já tem alguns atributos, né, que o levam a ser qualificado como um dos quadrilheiros, é isso? Exatamente. Ele foi bem selecionado para destruir a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e tudo que há dentro. Né? Você sabe que o negócio não é ponte para o futuro. Né? Ponte para o futuro é nome fantasia. Na verdade, é uma pinguela para o passado, né? Para um passado que nos conduz a um estado de antes daquilo que foi
elencado, identificado pelos historiadores como a Velha República, né? Ou seja, antes de 1930, né? Quando a gente tinha uma relação, né, entre empregadores e empregados, uma relação um pouco escravagista ainda, né? Que, embora a escravidão tenha sido oficialmente, né, extinta em 1888, ela ainda continua assim, né, com cheiro no ar, né, a relação, né, dos trabalhadores com as empresas, infelizmente, nesse país, ainda é uma relação muito difícil, né? Os empregadores ainda acham que o empregado faz pouco, né? Não faz nada, né? Tem que fazer mais. E aí tem uma série de coisas que a gente vai discutir aqui, principalmente com vocês trazendo como deveria ser a relação do empregador, né? E o empregador, no caso, é o Estado brasileiro, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, embora seja uma empresa de economia mista. É uma empresa 100% pública. 100% pública. 100% pública. Olha, então, como que deveria ser a relação entre o empregador e os empregados? E o que está acontecendo? O que levou vocês a optar por chegar ao cúmulo? Porque o extremo é justamente você... Não, então nós não vamos produzir mais nada e vocês vão ter que parar para conversar com a gente. Exatamente, né? Como você falou na época da década de 30, quando os direitos, aliás, não existiam ainda direitos trabalhistas, e isso coincide com a primeira aparição dos sindicatos, na década de 40, né? E agora, com essa reforma trabalhista, a desreforma, né, trabalhista, eles começam a tentar tirar e limitar os poderes do sindicato enquanto instituição representativa, né? E exatamente porque eles entenderam que os direitos trabalhistas começaram a aparecer a partir de quando o trabalhador começou a se organizar, né, e reivindicar aquilo que é de direito, né, que é por direito. O Guilherme Campos, ele está exercendo muito bem aquilo que ele aprendeu do Príncipe de Maquiavel, querendo destruir, atacar todos os nossos direitos com muita força, né? Eu posso comparar com piada as primeiras propostas para acordo coletivo. Foi uma grande piada para um trabalhador, né? Piada de muito mau gosto, né? Para os trabalhadores de Correios, né? Lembrando que os Correios têm por base, por criação, uma empresa sem fins lucrativos. E na Constituição aponta como um serviço essencial e público. É um serviço público. Por mais que não exista uma empresa de Correios para exercer esse serviço, é a obrigação do governo fornecer, de alguma maneira, esse serviço. E é um serviço muito importante. Integra todos os mais de 5 mil municípios, são 5.500 municípios brasileiros, né? Os Correios estão presentes em todos eles. Então, é uma situação muito desagradável ter uma pessoa que tem, pelo menos como intenção, denigrir essa imagem que há mais de 350 anos vem integrando o Brasil de ponta a ponta. É a empresa mais antiga do Brasil, é isso? Exato. Sim. E gostaria até de acrescentar aqui, né, o papel do Correio de integração social, que a gente esquece. A população não esquece, mas o governo ele finge que esquece que é esse o papel principal dos Correios. Hoje os Correios ele detêm um monopólio postal, então só nós podemos fazer mandar carta. Só o Correio pode fazer. E o que mais que são serviços essenciais que são prestados pela empresa? De monopólio é só postal. Então, o setor de encomendas que o Correio também faz, também pode ser feito pela iniciativa privada. Uhum. Apesar disso, o Correio ainda é líder do mercado, mesmo sendo aberto para iniciativa privada. Por que será? Por que será, né? Então, assim, a gente tem uma logística no Correio que nenhuma outra empresa tem e que só é possível por essa questão social, por esse papel social que o Correio presta. A gente tem Correio em Madalena, em Catunda, em todas as cidades do estado do Ceará, com exceção de 2, que tiveram problemas com questão de segurança mesmo, as agências foram explodidas, mas tirando essas 2, que é Choró e Banabuiú. Mas momentâneo, não tem? Momentâneo, sim. Assim que for resolvida essa questão pela direção dos Correios, se é que a direção dos Correios... Se é que há interesse em ser resolvido? O fato é que, de relevante,
né, para o conjunto da sociedade, para quem está nos assistindo aqui no Facebook, para quem está nos ouvindo aqui na rádio, é importante a gente ressaltar que a empresa brasileira de Correios Telégrafos existe para... Ressalta isso, por favor, também. Existe principalmente para fazer a integração do território nacional, né, através do serviço postal. E muitas cidades do interior não tem nada que integre a população com o resto do país, só o correio. De espaço físico, de você ter acesso só ao correio. Então, como é importante o papel do correio nesse momento? Queria até já deixar o convite aqui, Márcio. A gente vai ter uma palestra do professor Igor Venceslau, que ele é geógrafo da USP. Ele fez um trabalho sobre essa questão do correio, principalmente sobre encomenda expressa. Ele vai estar aqui no Ceará, em Fortaleza, dia 26 de outubro, fazendo a apresentação da dissertação de mestrado dele. Ele trata bem disso e de todo esse caráter social que o correio tem. A gente tem que lembrar também aqui, por exemplo, que quem entrega as vacinas, quem entrega os livros escolares. Então, a gente vai para um correio que tem presta muito serviço para o conjunto da sociedade. Exatamente. O correio não é só entregar cartas. Não. Né? Ele vai muito além disso. Bem além. E além dos livros, além da vacinação, além de tudo isso, a gente consegue atender a população mais carente do Estado, a população que para a iniciativa privada não iria interessar. E isso é um trabalho que a gente vai abordar durante essa palestra, acho que o Igor Venceslau vai tratar disso muito bem, que para a iniciativa privada só interessam os grandes centros e as regiões mais lucrativas. Então, se eu, como iniciativa privada, né, tenho interesse de comprar o correio, porque tudo que está havendo hoje no correio é uma tentativa de sucateamento para privatizar muito em breve. Nesse sentido, ainda não foi anunciado pelo governo que ele tem a intenção de privatizar o correio. Mas vocês podem nos trazer detalhes sobre o que está sendo feito para sucatear, para atingir esse objetivo, né? Inclusive, o próprio presidente dos Correios, Guilherme Campos, o ministro Kassab, né, que também está aí na comunicação e é responsável também pelo Correio, eles têm feito um discurso de que não querem privatizar os Correios. Mas, ao mesmo tempo que eles fazem o discurso de não querer a privatização, eles fazem tudo para privatizar. Sucateia completamente o serviço. Hoje a gente tem no Correio, a gente trabalha com efetivo no Correio no Brasil todo, de 108 mil funcionários. São 108 mil funcionários dos Correios no Brasil. Se a gente for dividir por 5.500 municípios, a gente vai perceber que cada trabalhador do Correio que precisa ir para a rua, até mesmo porque a gente precisa entender, né? Tem uma estrutura física, em determinado momento você separa as cartas, em determinado momento você distribui as cartas. Né? Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, porque não existe um contingente suficiente. Nesse sentido, dá para vocês esmiuçar o que significa esses 108 mil trabalhadores dos Correios? A gente já, mesmo com esses 108 mil, fica um pouco claro que a gente já trabalha com defasagem de funcionários. Vocês têm um estudo para apontar nesse sentido? Na realidade, que a empresa não passa os dados exatos para a gente. A gente já chegou a ter no Correios quase 130 mil funcionários e mesmo assim ainda não estávamos com o quadro completo. Hoje a gente tem 108 mil. E também não está com o quadro completo? Não estamos. Muitas unidades estão trabalhando com efetivo bem abaixo. Muitas unidades chegam a ter 60%, 50% do efetivo que é necessário para trabalhar. Sobrecarrega, né, Jonathan? Nós temos também dados, como, por exemplo, os carteiros, né? Que é o mote principal, né? Aquele que representa melhor a figura dos Correios. Apenas 3% deles conseguem se aposentar por tempo de serviço. Né? Então, a empresa não oferece estrutura nenhuma para que os carteiros possam ter uma longevidade, né? Exercendo essa função. São 108 mil funcionários, porém, nós temos menos de 60 mil carteiros. Né? O que, na verdade, nós precisaremos de pelo menos mais 30 mil. Ou seja, pelo menos 90 mil para que a distribuição fosse com um tempo relativo. Tem como vocês trazer dados para a gente a respeito de, por exemplo, como está hoje, né? Por que razão está com esse tempo entre o envio e o recebimento, e como vocês entendem que deveria ser
e o que precisa para isso. O dado de o que precisa para isso, você acabou de falar. São pelo menos mais 30 mil pessoas distribuindo cargas. Exatamente. Mas também nós temos uma política que deixa claro o sucateamento, e eu vou exemplificar para você. Nós temos, para todos que estão assistindo, nós temos linhas de transmissões que antes eram feitas por via aérea, né? Digamos, encomendas como PAC, que é um registrado mais econômico, que não é tão caro quanto o SEDEX, ele é mais popular. Né? Antes era feito transporte via aéreo, foi mudado para via terrestre. E isso demanda mais tempo. Quando chega ao destino, digamos, São Paulo, Fortaleza, já chega com um tempo de prazo de entrega já comprometido, né? O que força muito mais a entrega do trabalhador final, que no caso o carteiro. Né? Nós temos linhas de transmissões cegas terrestres. Por exemplo, temos Feira de Santana, é um ponto de distribuição. Temos linhas de transmissões, que são caminhões que trazem carga de Feira de Santana na Bahia até Fortaleza. Porém, de caminhão. Porém, o mesmo caminhão que vem de Feira de Santana trazendo carga, não é o mesmo que leva a carga para a Feira de Santana. Por quê? Porque nós temos empresas terceirizadas, que hoje, se eu não me engano, é a Panorama, né, que tem contratos com os Correios, e eles precisam ter duas linhas de transmissão, e não só uma que leva carga e traz carga. Então, é um aparato para beneficiar alguns empresários, né, e destruir os Correios. E isso acaba sucateando o serviço, né? E gerando na população uma sensação de que, nossa, mas é muito ruim mesmo esse serviço prestado pelos Correios, né? Seria interessante privatizar, até mesmo porque a gente tem um bom exemplo, né? A telefonia, né? A telefonia foi privatizada e agora a melhor telefonia do mundo é a do Brasil, né? Que na verdade não é, né? Só que não, né? Aí eles falam o seguinte, vamos privatizaram a comunicação, as telecomunicações brasileiras, e deu muito certo porque hoje todo mundo tem um celular. Legal, mas a gente paga a pior ligação do mundo, a pior internet do mundo, né? E nós... Constatado diariamente por quem é usuário, né? Eu tenho duas linhas, né? Não vou dizer quais são os operadores, mas para eu mantê-las funcionando, eu gasto muito dinheiro. Eu não gasto pouco dinheiro, eu gasto muito dinheiro, o mês inteiro. Se você pegar as 5 empresas campeãs em reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, as 4 primeiras são as empresas grandes de telefonia e a quinta os Correios. Nós estamos tentando assumir a ponta. Pelo menos é o Guilherme Campos que está tentando fazer o Correio chegar na ponta. Né? E é uma clara tentativa de destruição da empresa. Da imagem, né, inclusive. Exatamente. E o próprio diretório do partido dele tem pessoas... Qual é o partido dele? PSD. O PSD, ele já é pré-candidato... Detalhe, ele já é pré-candidato a deputado federal por Campinas, né, do PSD. E ele tomou uma atitude em abril desse ano muito bacana. Bacana no sentido diferente. Nós temos... irônico. Ele simplesmente cancelou as férias de todos os funcionários dos Correios até abril de 2018, né? Que coincide exatamente com o período em que ele tem que se afastar da empresa para poder concorrer ao cargo de deputado federal. E aí ele jogou esse custo, que segundo ele chega a R$1 bilhão, que é o custo das férias dos funcionários, ele jogou para o exercício financeiro de 2018, e assim ele pode maquiar a imagem da empresa, dizendo que ele está entregando no azul, enquanto os funcionários todos estão no vermelho. Né? E aí ele levantar a imagem. É um funcionalismo público, né? Mas a relação é estatutário ou é seletista? Seletista. Tem como vocês pedirem a intervenção, por exemplo, da Procuradoria do Trabalho? Existe algum tipo de tentativa de diálogo para que esses absurdos não ocorram? Porque, assim, você retirar o direito de férias do trabalhador é algo até que nem
a reforma do MP da lista do Odebrecht. Já ouviram falar? MP, lista do Odebrecht. Né? Quanto que era? 51 milhões, né, de reais. Lá está lá na casa do Gedel, né? Não é isso que daria? Então, eu queria saber, não tem como, né, resolver isso? Aproveitar, já que a gente está tendo essa conversa bem aberta e franca, nós estamos até pleiteando junto ao Judiciário, né, a Justiça do Trabalho, que revoga essa decisão, já que nós temos um precedente normativo, que é o número 116, se não estava engano, que prevê que as férias agendadas não podem mais ser canceladas. Né? Mas mesmo assim a Justiça ela não entendeu que nós temos esse direito. Né? A Justiça, como sempre, e a Justiça já demonstrou de que lado está, quando o vice-presidente do TST, o Emanuel Pereira, em uma audiência de mediação do plano de saúde, do nosso plano de saúde, que já nós vamos entrar mais a fundo sobre esse detalhe, ele disse que usaria a caneta se a gente não respeitasse as decisões do TST, que seria o seguinte: a gente protelar as negociações do acordo coletivo até 31 de dezembro desse ano, que o nosso acordo coletivo é 1º de agosto, protelar sem ter nenhuma garantia de reajuste retroativo, nem de, inclusive, o acordo das cláusulas, né? E a gente sem ter direito de fazer greve, nem que seja pontual. Ou seja, seria um cheque em branco para ele fazer qualquer tipo de mudanças, fechamento de agências, descumprimento até de liminar do TST que nós temos, né, que eles estão descumprindo aqui no Ceará. E aí a gente não teria o direito de fazer greve nem pontual. E o ministro Emanuel Pereira ameaçou utilizar a caneta dele, caso nós descumpríssemos esse acordo. Usar a caneta de que jeito? De um jeito bem peculiar, porque a gente já viu, inclusive é uma denúncia que nós fizemos no nosso jornal, que a caneta dele já vem sendo usada há muito tempo, a dele e dos amigos. Né? Foi descoberto uma denúncia do Ministério Público Federal, que tinha no gabinete dele um funcionário fantasma. Né? E esse funcionário forjou documentos, fingindo ser funcionário da Câmara Municipal de Macaíba, no Rio Grande do Norte, né, para poder ser requisitado ao tribunal dele, e ele prestava serviços, né, lá sem que ele nunca pôs os pés em Brasília, esse funcionário. Foi descoberto a fraude, foi constatada a fraude, porém os amigos dele da CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, entendeu que ele não sabia da irregularidade e arquivou o processo contra ele. As canetas funcionam muito bem para ele, né? Para o trabalhador é só para transformar em chicote. Bom dia. Deixa eu só fazer um esclarecimento, Márcio, que a gente está falando aqui já sobre o nosso acordo coletivo, sobre como funcionam as negociações. Então, só deixar bem claro aqui para todo mundo que está ouvindo como é que funciona o acordo coletivo dos Correios, né? Certo. Nós somos 36 sindicatos no Brasil todo. Certo. Né? Então, tem sindicato que é estadual e tem sindicato que é regional. Sim. Por exemplo, em São Paulo nós temos 7 sindicatos. No estado de São Paulo nós temos 7 sindicatos. E temos a federação que representa todos esses sindicatos. São 2 federações, uma federação legalizada e a outra que se impõe, né, digamos assim, nos acordos com a empresa. Quem senta à mesa para negociar com a direção dos Correios? Todos? Hoje estão em Brasília, né, um representante por sindicato, por base sindical, e os diretores da federação, né, os diretores da Fintech, que é a Federação Nacional dos Correios, dos Trabalhadores dos Correios. Então, eles estão lá todos, desde agosto, tentando negociar com os Correios. Desde o dia 27 de julho, a gente entregou a nossa pauta de reivindicações, e o Correio vinha protelando as negociações até agora, o dia 12 de setembro. Sendo que a nossa greve já tinha sido marcada desde julho para o dia 19 de setembro. Então, o Correio veio protelando essa negociação de julho até agora, não negociou. A intenção do TST, junto com a empresa, era bem clara, jogar a nossa negociação para depois da vigência da reforma trabalhista. Esse era o principal ponto da questão que o ministro Emanuel Pereira colocou, deixar para negociar as nossas cláusulas trabalhistas depois que a reforma trabalhista tivesse em vigência. Que é dia 11 de novembro. Exatamente. Então, a gente só iria começar a negociar o nosso acordo coletivo dia 1º de janeiro.
O que já deixa Entre o dia, a negociação. Né? Entre o dia 1º de agosto desse ano e o dia 31 de dezembro, a gente ia ficar sem nenhum reajuste e não haveria nenhuma garantia de reajuste retroativo a partir de 1º de janeiro. Enquanto isso, esse ministro Emanuel Pereira continuaria negociando o nosso plano de saúde, sendo que nós teríamos que ter assumido o compromisso de não fazer um dia de greve em nenhuma unidade. Mas por que esse ministro assumiu a condição de administrador da empresa? Ele estava fazendo a mediação era só sobre o plano de saúde, mas a gente, como o Pablo já colocou aqui bem claro, a justiça a gente tem clareza que ela é patronal e ela tem atuado, e acho que a partir de agora vai atuar cada vez mais incisivo do lado dos patrões, não tem como a gente negar isso. E a única saída que a gente tem é a mobilização da classe trabalhadora, isso a gente tem muito consciente. E a resposta que a categoria dos Correios deu foi que os 36 sindicatos rejeitaram essa proposta do TST e forçaram a negociação. Começou tarde, começou dia 12 de setembro, mas os sindicatos conseguiram forçar essa negociação com a empresa. A princípio, a empresa propôs de retirar todas as cláusulas e benefícios do nosso ACT e a gente ficar com a CLT, ficar com o básico da CLT, perder todos os benefícios. Lembrando que o básico da CLT, a partir de 11 de novembro, já é um básico. E eles eram bem claros quando eles diziam que queriam deixar tudo vinculado à reforma trabalhista. Eles queriam fazer o nosso acordo voltar a ser... a linguagem deles, né? A gente é deforma. Porque quando a gente pensa... Da legislação. Quando a gente pensa uma reforma, né? Até um camarada foi lá no sindicato, fez essa falação. Quando você pensa uma reforma na sua casa, você vai melhorar a sua casa. Teoricamente, né? Então você não vai fazer uma reforma na sua casa destruindo a sua casa, que é o que está acontecendo. Vamos supor que a sua casa tem lá 2 quartos, né? 3 quartos sendo um suíte. Você vai lá e destrói a suíte. Destrua a suíte, porque... Né? E destrói a suíte e fica só com os 2 quartos e ainda reduz o tamanho dos quartos, né? É mais ou menos isso que ele está chamando de reforma. Exatamente. E aí era bem clara a intenção deles, a categoria respondeu à altura. Tentamos negociar, não houve avanço nas negociações e a gente entrou em greve, 31 sindicatos entraram em greve, que são os sindicatos filiados a essa federação a que nós somos filiados. E ontem à noite, né, tivemos mais 3 estados entrando em greve, que foram os maiores, né? Maranhão, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os 2 maiores, entraram em greve só ontem. Uhum. Então, desde o dia 19 nós estamos em greve, São Paulo, Rio e Maranhão aderiram à greve ontem. Então, hoje a greve está mais forte do que ela estava ontem. A gente está fazendo nos Correios, eu acho, nesse momento político que a gente está, nesse momento em que a classe trabalhadora está sendo amedrontada, está sendo ameaçada, os trabalhadores dos Correios se levantaram, então se manifestando e não vão aceitar a retirada de direitos. Eu acho que os trabalhadores dos Correios estão dando a lição, sim. A gente sabe que tem muita gente que ainda não está de greve, a gente faz esse chamado aqui para quem não está na greve, aderir à greve. Não adianta a gente esperar pelo judiciário, não adianta a gente esperar pela boa vontade do governo, que não vai vir coisa boa daí. Com certeza. Eu gostaria de fazer um breve intervalo, chamar ele Jonathan Neto, o homem da voz de ouro, para fazer esse intervalo e voltamos em breve. Agora 10 horas e 30 minutos, aqui é o programa Democracia no Ar, na sua rádio Atitude Popular. Jonathan Neto. Vamos juntos, estamos conferindo, assistindo, ouvindo e vendo o programa Democracia no Ar, que é o espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Mova-se, Sintaf, Civarse, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, no decorrer aí da sua programação local, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar na íntegra o programa para você, tá bom? Estamos também ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, do blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando neste exato momento o programa Democracia no Ar. Obrigado a todos. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Ouviu? Foi rapidinho e já voltamos com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar, com Márcio Rodrigues. Obrigado, Jonathan Neto. Estamos voltando aqui com Democracia no Ar, agora 10h31.
Gostaria de agradecer aqui a mensagem do companheiro Daniel Pio Bezerra, né? Um dia maravilhoso, estou compartilhando o programa Democracia no Ar, um grande abraço, um abraço para você também, Daniel. O Marcelo Melo, né? Vocês não queriam tirar a Dilma, agora aguenta a coxinha. O tarólogo Wellington está querendo saber se os Correios estão em greve mesmo. Os Correios estão em greve, né? Os Correios estão em greve desde o dia 19 de setembro aqui no Ceará. E a partir de ontem, às 22 horas, em todo o Brasil. Eram os últimos 3 estados que faltavam serem adicionados ao conjunto de todos os trabalhadores dos Correios do Brasil todo. Sim, mas assim, nós temos alguns estados que ainda não aderiram, né? Não votaram, não fizeram a Assembleia Geral. Fizeram a Assembleia, porém aceitaram a proposta, né, da empresa. Qual é a proposta? A proposta é abrir bem as pernas, né? E aceitar a redução de benefícios, houve conquistas, né? Abrir mão de conquistas, é isso? Sim. Vamos tentar destrinchar esse acordo coletivo que foi proposto aí pela direção da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos? Nós estávamos conversando aqui antes, falando sobre as propostas do TST, que foi rejeitada unanimemente pela categoria. E que depois disso a gente conseguiu forçar uma negociação com a empresa, que a princípio a empresa propôs a retirada de todos os direitos e benefícios que a gente tinha conseguido durante o tempo. Depois que se iniciou a greve, a empresa lançou uma proposta diferente, né? Mas ruim da mesma forma. Ela fez uma proposta de que a gente deixasse o nosso plano de saúde na mão do TST, que a categoria abrisse mão, né, digamos assim, de votar sobre o seu plano de saúde, porque hoje nós temos uma cláusula no nosso acordo coletivo que vincula as mudanças à aprovação nas assembleias. Então, eles querem retirar essa parte em que essa mudança tem que passar pelas assembleias, querem deixar o plano de saúde só na mão do TST. E a proposta de reajuste, só para esclarecer, Márcio, a empresa colocou que manteria as cláusulas do acordo coletivo. Do jeito que estava. Exatamente, do jeito que estava. E que nenhum avanço, propôs, mas nenhum retrocesso. Isso depois da greve começada. Já. E propôs também um reajuste de 3% a partir de janeiro só. Então, de agosto a dezembro também a gente ficaria sem nenhum reajuste. A inflação é um negócio que realmente não existe para eles, né? Infelizmente, para a gente que vai pelo menos 1 ou 2 vezes por semana no mercado, né? No supermercado, né? No mercantil, para fazer compra, né? Para levar algum tipo de produto alimentício, limpeza e outras coisas, a gente percebe que essa inflação oficial é diferente daquela que a gente tem uma percepção no nosso cotidiano. Bem diferente, e o Correio diz, inclusive, que não está dando só inflação, está dando um aumento real. Que esse valor de 3% inclui um aumento real. Real para quem? Né? Não, porque assim, o IBGE mediu 2,99%. Ele está dando um aumento real de 0,01%, é isso? Ele disse que está dando um aumento real de 0,29%. Porque eles contam a inflação, que como a nossa data base é de 1º de agosto de um ano até 31 de julho de outro, é um pouco diferente. Mas eles estão contando que o IPCA deu 2,46%. Mas foi o IPCA de agosto que deu 2,99%. O anterior era maior, não era? Exatamente. Porque, que eu saiba, a redução vem vindo de lá para cá, e não daqui para lá, né? No retroceder. Está indo no avançar dos meses. Enfim, vamos tentar esclarecer uma coisa, né? O que é esse acordo coletivo, né? Quais são as vantagens que ele tem em relação à CLT e o que eles queriam retirar lá originalmente, como está a negociação hoje em dia. A princípio, a gente tem alguns índices dentro do Correio que são acima da CLT. A gente tem, por exemplo, hoje os trabalhadores de Correios, carteiros, por exemplo, tem um adicional de 30%. Que é insalubridade. Exatamente. Você tem que ir em tudo quanto é canto da cidade e você não fica só, por exemplo, eu só vou trabalhar na Vajal, né? Não existe isso, existe? O que, na verdade, foi um grande golpe, né? Que nós tivemos. Quando nós conseguimos comprovar que o serviço, o trabalho de carteiro é insalubre e que teríamos direito a esses 30%, inclusive com informações científicas, né? Exatamente.
Inclusive, nesse ano, foi caracterizado o nosso único EPI, que é Equipamento de Proteção Individual, e por incrível que pareça, é apenas o protetor solar. Nós não temos, a nossa bota não é EPI, não é caracterizado como EPI, o fardamento que protege a gente do sol não é um EPI, inclusive a bolsa do carteiro, que carrega 10 quilos, mais de 10% do seu peso, né, nas costas, do que é pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, é tido como errôneo essa prática, né, não é licenciado pelo Inmetro. Né, então, nós temos esses problemas, não é caracterizado como EPI, apenas o protetor solar. E aí nós temos uma situação, o golpe foi aplicado da seguinte maneira: quando tudo isso foi caracterizado, a empresa ela fez uma substituição. Não paga para a gente a insalubridade de 30%, mas paga os 30% como forma de adicional por função. Por você executar a função de carteiro, você vai receber os 30%. E o que a justiça fala desse tipo de... A justiça. A justiça sempre entende que os Correios têm razão. E porque quando nós passaríamos a ganhar a insalubridade, isso incidiria até no tempo de contribuição, a aposentadoria especial e tudo isso. E justamente para que isso não acontecesse, né, eles fizeram essa mudança, né, para adicional de função. Para descaracterizar e para tirar um possível, eles entendem como benefício, mas na verdade é um reconhecimento da dedicação do trabalhador para o conjunto da sociedade, né? Porque é um trabalho essencial e é um trabalho que nenhuma outra empresa no Brasil faz, ou faz. Não faz, né? E só para você ter uma ideia de como funciona a estrutura dos Correios para maquiar a legislação, nós temos um PCMSO, que é o Programa de Saúde Médico Ocupacional, né, que é totalmente maquiado. Para a gente conseguir caracterizar uma LE, por exemplo, uma tendinite em um ombro, que o carteiro carrega aquela bolsa pesada, nós temos que fazer isso via judicial. A gente tem que entrar na justiça para conseguir que os Correios, obrigar que os Correios entendam que aquele é um acidente de trabalho, é uma doença ocupacional. Os Correios não fazem, justamente para não caracterizar aquele tipo de risco do trabalho. Mas vocês não têm, por exemplo, a gente tem ainda, né, não sei até quando, infelizmente a gente teve aqui ontem a presença de uma assistente social que trabalha no INSS, que é também conselheira do CRES, né? E ela diz o seguinte, que existem determinados serviços dentro do Instituto Nacional de Seguro Social, o qual o trabalhador chega lá e precisa ser atendido, né? Lá também não tem uma forma de caracterizar. Vocês têm que ir judicializar já de uma vez? Sempre é por via judicial. Dificilmente, apenas quando é um acidente muito caracterizado, digamos, um motoqueiro dos Correios sofre um acidente na rua e aí não tem como por onde escapar, né? Que os Correios fazem isso diretamente. Mas a grande maioria das vezes, e geralmente com LER, que são lesões por esforço repetitivo, né? Geralmente a gente tem que fazer por via judicial, porque a caracterização nunca a empresa aceita de pronto que é uma doença relacionada ao trabalho. Estamos debatendo aqui sobre a greve dos Correios, recebendo Carolina Pantaleão, o Pablo Jonathan, e a gente está conversando aqui sobre a greve dos Correios que teve início agora no dia 19. Nós estamos hoje no dia 27 de setembro, né, de 2017, então nós já temos aí 8 dias de greve, é isso? Desses 11 dias de greve, não, 16, 19, isso. Então são 8 dias de greve. Dá para a gente avaliar em relação àquilo que ficou paralisado, né? E tem alguma perspectiva de negociação? Eles já deram algum indicativo de que vão sentar, vão negociar? Como é que está esse trâmite, né? Quem está em Brasília, aqui do Ceará? Pode falar. Márcio, eu estou indo para Brasília hoje, agora à tarde, para compor o Comando Nacional de Negociação, vou como representante do Ceará. A empresa, desde que foi deflagrada a greve, ela tem se eximido das negociações, diz que não negocia com grevista. Né? Então, a gente está tendo alguns problemas, mas o comando está em Brasília esse tempo todo, praticamente. A gente
volta um pouquinho aqui para o Ceará, toca a luta aqui, volta lá para o comando, passa um tempo lá em Brasília, e eu estou indo para lá hoje para compor esse comando. Então, nós vamos tentar, sim, a negociação com a empresa. A gente não quer a intervenção do TST. As propostas do TST, a gente, acho que ainda dá tempo de entrar sobre o plano de saúde mais detalhadamente também. Mas nós estamos indo para Brasília e vamos pressionar a empresa. Ainda mais hoje, depois que mais sindicatos entraram em greve. Então, ela vai ter que negociar com o grevista, sim. A gente tem aí um panorama já nacional, como está o número de grevistas, o número de unidades que já aderiram ao plano, como que está isso? Vocês têm um comando que pode informar isso? Aqui no Ceará nós temos em média de 60% na categoria parada, né, dos efetivos. Antes de começar o programa, inclusive, vocês estavam elogiando o povo do interior. Né? Exatamente, e principalmente esses que na região central do estado, né, do Sertão Central, em que estamos ao vivo, né, Boa Viagem, Madalena, tem também Independência, toda aquela região, nós temos uma adesão muito grande, inclusive algumas agências fechadas, né, Vale do Jaguaribe, algumas agências fechadas, nós temos, inclusive, um pouco mais abaixo do Sertão Central, lá próximo ao Cariri, nós temos lá em Juazeiro do Norte uma mobilização muito boa, em Iguatu, excelente. Em Sobral, um exemplo gigante de como de uma mobilização bela, bonita, forte até. Né? E aqui também na capital, nós tentamos aqui com todas as forças. Né? Quantos são os trabalhadores dos Correios aqui no estado do Ceará? Em média de 2.700 trabalhadores. E quantas são as agências? São 212 agências no estado, né? Só que temos também agências comunitárias, em que quando a agência principal ela fecha, a agência comunitária ela fica impedida de funcionar, né? Já que não há a transferência de serviço. E aí nós temos também situações de agências de cidades, que a própria cidade em si, ela necessita, como já foi bem dito aqui antes, necessita diretamente do serviço dos Correios. E deixar claro para essa população que, por vezes, se sente lesada, que a nossa intenção é fortalecer os Correios. É fazer com que o serviço chegue de qualidade, que haja contratação, a manutenção dos direitos dos trabalhadores dos Correios, para que a gente atenda melhor toda essa população. E o que essa quadrilha Temer aí está fazendo é justamente tentar destruir todo esse serviço social que chega nessas regiões mais longínquas e passar tudo para a iniciativa privada. Né? Nós temos empresas privadas aqui que atuam nesse ramo de transportes e que eles não estão nem um pouco preocupados com o lado social que a empresa brasileira de Correios Telégrafos exerce. Né? Então, eles não vão olhar para o interior do estado. A gente sabe nem que vão olhar para as pequenas cidades. Né? Exatamente. Essas pequenas cidades que necessitam dos Correios, apenas os Correios públicos e de qualidade que vai continuar exercendo esse serviço. Carolina, Pablo, a gente precisa explicar, né, para os nossos ouvintes que o salário médio dos trabalhadores dos Correios, ele não é um negócio absurdo, né? Muito pelo contrário. E vocês têm como diferencial um plano de saúde. Né? Dá para vocês destrincharem o que é esse problema que foi parar no Superior do Tribunal Superior do Trabalho e por que ele foi parar lá e como que está essa negociação? A gente precisa recuperar para poder explicar para os nossos ouvintes e telespectadores. É de longe o nosso melhor benefício. A grande maioria dos trabalhadores de Correios se mantém nos Correios devido ao plano de saúde. O nosso plano de saúde realmente sempre foi um excelente benefício e o modo de financiamento dele é através de uma coparticipação, em que começa dos menores salários, né, a partir de 10% da sua remuneração no máximo, pagando 10% daquilo que se utilizar do plano. Então, é o modo de coparticipação, né, que tem sido feito até hoje. E a primeira tentativa, né, é que os Correios de criar uma mensalidade a mais no plano de saúde e aumentar a taxa de coparticipação. Vamos explicar melhor, né? Vamos supor que eu seja um trabalhador do Correio e que eu pago lá, eu não estou subindo, né? Vou pagar 10% daquilo que eu utilizar.
Pronto. Aí eu caso. Eu vou dar até um 10% exemplo. do meu e da minha companheira. Isso, exatamente. Aí a gente tem 2 filhos. Eu vou pagar 10% do meu, da minha companheira e dos 2 filhos. Sim. Ou seja, isso pode crescer exponencialmente, né? Exatamente. E existe um absurdo de a gente atingir, em determinados casos, até 60% do salário do trabalhador do Correio. Com essa nova proposta, sim. Nós tínhamos o limite, porque funcionava assim. 10% de tudo que era utilizado no plano seria descontado do trabalhador, né? Mas com o limite de 2 salários mínimos, sendo que de uma maneira, de forma parcelada. Porque não poderia descontar mais de 10% do salário do servidor, né? Então a proposta agora muda. A nova proposta se resume no seguinte: suponhamos que eu vou fazer uma ressonância magnética no joelho, que é muito comum nas carteiras. Uhum. E a gente encontrou uma ressonância barata, por R$1.000. Só um exemplo, né? Porque os hospitais agora eles querem saber, eles cobram muito caro. R$1.000. No modo antigo, eu teria que pagar R$100, era descontado do meu salário. Certo. Né? Agora, passa a 30% nos exames, então eu teria que pagar R$300. E mesmo se nesse mês eu não utilizasse nada do plano de saúde, eu ainda teria que pagar a mensalidade, que seria criada uma mensalidade. Que gira em torno de quanto essa mensalidade? Essa mensalidade, com a proposta do TST, a primeira proposta da empresa era absurda, né? E a proposta do TST seria que o primeiro grupo familiar seria na faixa salarial mais baixa, R$104. Se eu tivesse meu pai e minha mãe no plano de saúde, isso já iria para R$312. Só esclarecer aqui a fala do Pablo. No plano de saúde dos Correios, hoje, a gente pode colocar o nosso pai e a nossa mãe como nossos dependentes. A partir de 55 anos, limitada a renda de 1,2 salários mínimos. Então, assim, você pode acrescentar seu pai e sua mãe como seu dependente. Se tiver um salário de até 1,2 até 1,2 salários mínimos. O pai, a mãe... E mais os 55 anos. Então, a gente tem essa possibilidade hoje no Correio, apesar de que o Correio já vem negando ultimamente a inclusão de dependentes, de novos dependentes, seja pai, mãe, inclusive filhos já tem negado a inclusão de dependentes. Como assim? Ele simplesmente bloqueou o cadastro de novos dependentes. Quer dizer que eu não posso colocar meu filho. Se eu for trabalhador do Correio, eu não posso colocar meu filho como dependente. Se você, digamos, sua esposa está gestante, tem um filho, e a gente não consegue. Esse governo Temer é um exemplo, né, de cidadania. E mais uma vez, a gente só consegue através por via judicial. Porque os Correios se negam a fazer esse tipo de coisa. Gente, por que o povo brasileiro não está na rua, né? Pedindo a cabeça desse pulha? Uma greve geral, no momento, seria excelente. Mas o fato é que o nosso plano de saúde, né, é muito revoltante. E não para por aí. Não para pela criação da mensalidade, pelo aumento da coparticipação. Nós temos diversas clínicas credenciadas sendo descredenciadas. Né? O quadro de atendentes da Postal Saúde, ele vem sendo acabado, vem sendo destruído. E o que é mais revoltante é uma denúncia que já foi feita em jornal, inclusive foi feita numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, é que o gerente da Postal Saúde que é uma subsidiária dos Correios, não necessariamente os funcionários da Postal Saúde precisam... Foi criada para poder gerenciar esse plano de saúde. Exatamente. No final de 2013 foi criada a Postal Saúde para substituir a Correio Saúde, que antes era administrado pelo próprio RH da empresa, né? E aí criou a subsidiária e que com pessoas, com trabalhadores lá que não necessariamente precisa ser funcionário de carreira, né? Precisa ser concursado. E aí nós temos a indicação do senhor Pedro Henrique Alcino, né? Foi indicado pelo deputado federal Domingos Neto, do mesmo partido, PSD, do Guilherme Campos, Gilberto Kassab, né? Da turma. E esse Pedro Henrique Alcino, gerente da Postal Saúde do Estado do Ceará, tem uma remuneração de R$ 10.054,13. E ele simplesmente se dá o luxo de não ir trabalhar. Ele não aparece para trabalhar. Inclusive, ele é vereador da cidade de Acarape,
Eu e a Carol, a gente já foi lá na Câmara Municipal de Acarape, atrás dele, a gente também não encontra ele lá. Rapaz. Ele está sumido, né? E é isso que deixa mais revoltante tentar cobrar uma mensalidade de nós, para que nós, trabalhadores dos Correios, financiem esse tipo de patifaria que eles estão fazendo. A situação é meio absurda, né? Márcio, Francisco, gostaria só de fazer um parênteses ao que o Pablo colocou. A gente tinha o nosso plano de saúde antes dessa mudança que aconteceu com a Postal Saúde. O nosso plano de saúde, ele era gerido pelo RH da empresa. Certo, né? Era um plano de saúde que custava de 2 a 3 vezes menos do que o plano custa hoje. E aí a gente teve em 2008, se a gente for voltar aqui um pouquinho, a MP 532, que foi que permitiu a criação das subsidiárias dentro dos Correios. Certo. Em 2011 ela foi sancionada a lei, e em 2014 a Postal Saúde surgiu como subsidiária para gerenciar o nosso plano de saúde. Então a gente tem desde 2014, e aí palavras do próprio presidente dos Correios, Guilherme Campos, que desde 2014 o plano de saúde dos Correios vem trazendo um prejuízo bilionário, segundo ele. Então nós tivemos uma mudança em toda a estrutura do nosso plano de saúde, que era muito melhor, o nosso plano de saúde piorou bastante. O pessoal do interior, inclusive o pessoal de Boa Viagem, Madalena, a gente teve em Madalena recentemente, comentamos com o pessoal sobre a questão do atendimento do plano de saúde dos Correios em Madalena, e ele não existe. Então, um plano de saúde que a gente tinha antes, gerido por RH... Pagam, os trabalhadores pagam e não são atendidos. Hoje, no modelo que a gente faz, você paga 10% quando utilizar. Não é mais fácil fechar essa tal de... Como é que é o nome? Postal Saúde. Postal Saúde. E devolver as coisas da saúde, é isso que a gente pede. Essa é a nossa reivindicação, a devolução da gerência do plano de saúde para o RH da empresa. A gente economizaria muito com esses salários absurdos que a gente tem acompanhado aí. É porque é muito uma estrutura burocrática que não presta nenhum serviço e gera cargo público para cupincha de representante parlamentar, para parlamentares que ficam achacando, né? Quem está no executivo, eu não consigo entender. Aliás, a gente vai ter mais um show, né, de achacamento agora com essa nova denúncia contra o MT. Né? E só para deixar mais ridículo ainda, nós tínhamos o funcionamento da Correio Saúde, era sempre dentro das edificações dos Correios, e lá em Goiás eles acharam um jeito novo de funcionar a Postal Saúde. Alugaram um espaço em um shopping center, né, lá com uma mensalidade, um aluguel de R$32 mil por mês. Né, tudo isso tirado do nosso suado de trabalho. Né? E aí... e mesmo assim ele disse que vai entregar a empresa no azul? Com tudo isso? Tirando do sangue do trabalhador. Né? Só esclarecer aqui, o Guilherme Campos ele falou que tem como a empresa terminar no azul, desde que os funcionários aceitem pagar a mensalidade do plano de saúde. Então, ele vinculou uma coisa à outra. Não, a empresa vai ficar no azul, mas só se vocês aceitarem pagar a mensalidade. Porque, na cabeça dele, ele deve estar gerindo muito bem a empresa, porque a gente não vê isso. O que a gente vê é uma enxurrada de dinheiro sendo jogado fora. São salários altíssimos, são aluguéis como esse do prédio lá em Goiás, no valor de R$32 mil mensais. Toda uma estrutura de contratação de funcionários que muitos não aparecem para trabalhar. Isso não é exclusividade aqui do gerente da Postal Saúde no Ceará. Então, a Postal Saúde ela é um cabide de emprego, né, de quem está no governo, no caso agora o governo Temer, é um cabide de emprego para eles. Então, não foi feito para melhorar a situação do trabalhador dos Correios, que foi o que foi vendido na época que foi se mudar o plano de saúde. Então, a gente tinha um plano de saúde bom. Nosso plano de saúde, eu acho que era um dos melhores planos de saúde do Brasil, antes dessa mudança para a Postal Saúde. Com essa mudança para a Postal Saúde, a gente teve uma redução na rede credenciada, caiu drasticamente. Muitos hospitais, você chega para ser atendido porque está lá no credenciamento. Você vai olhando no site, está lá, confirma, está credenciado. Quando você chega no hospital, a notícia é a seguinte: não é porque a Postal Saúde não efetuou o pagamento, então a gente não está mais realizando atendimento. E a Postal Saúde aqui no Ceará, segundo os próprios gestores da Postal Saúde, trabalha já no vermelho há algum tempo. Então, a gente tem esses salários altíssimos, e eles alegando que a empresa trabalha no vermelho, os custos com o plano de saúde quase triplicaram, e a gente que vai ter que pagar o pato desse plano de saúde que eles mudaram aí. Então, eles querem jogar para o trabalhador a conta que eles fizeram
para empregar lá os amiguinhos do rei nos cargos políticos, e os trabalhadores dos Correios não vão aceitar nenhum tipo de mensalidade no plano de saúde. Nesse sentido que, com esse espírito, é que você hoje está embarcando para Brasília para compor a Comissão Nacional de Negociação. Já existe alguma reunião agendada, Carolina? Não, as reuniões elas encerraram, né? Tinha sido encerrada. Vamos retomar para Brasília, vamos pressionar mesmo para negociar agora. O Correio já anunciou, inclusive, nos informativos internos, anunciou para os trabalhadores várias ameaças, dizendo que já vai descontar do salário, que já vai cortar todos os benefícios, vale alimentação, já anunciou que vai cortar tudo. E o bom é que o trabalhador do Correio, nesse momento, ele está consciente do que está acontecendo. E quanto mais a empresa pressiona para que a gente deixe de lutar, mais trabalhadores têm aderido à greve. Então, a gente acredita que, caso o movimento continue da maneira que está, com essa unidade que a gente está conseguindo no Brasil todo, a empresa não vai ter outra saída, ela vai ter que negociar sim. Bom, infelizmente, nosso tempo está no fim. Gostaria de abrir o microfone para o Pablo fazer sua despedida. Carolina também, né, rapidamente, em um minuto, para a gente poder fazer o encerramento do programa. Agradecendo muito aí, mais uma vez, essa parceria com o Daniel Pio Bezerra. Já estamos com 2.300 visualizações, atingindo cerca de 7.000 pessoas nesse momento, com um programa aqui só no Facebook, para as nossas audiências aí nas nossas rádios do interior. Então, estamos abrindo um espaço. Pablo, Jonathan, por favor, sua palavra final. Eu queria agradecer a oportunidade de expor o que está acontecendo conosco, né? Dizer que a gente vai continuar firme na luta contra esses ataques desse governo golpista, né? Desses golpistas, Guilherme Campos, Gilberto Kassab, né? Nós vamos continuar lutando, convoco todos os trabalhadores de Correios para entrincheirar essa luta, o Estado do Ceará, tudo que nós pudermos fazer para garantir o direito dessa classe, nós iremos fazer, continuando lá na luta sempre, e é isso, nós precisamos cada vez mais nos fortalecer, criando a unidade de classe para resistir a esses ataques desse governo golpista. Obrigado, Pablo. Carolina? Márcio, só uma última colocação, vai ficar de novo por último. Rapidamente. Rapidinho. Muitas vezes a população acredita, e é propagado pelo Guilherme Campos, que o Correio tem dado prejuízo, né? O que esquece de se falar à população é que o Correio ele fez um repasse para o governo bem acima do que ele podia fazer. Então, não é o Correio que tem tirado dinheiro do governo. O Correio dá lucro, e do lucro do Correio, 6 bilhões foram tirados para o governo federal. Então, não tem como você tirar 6 bilhões de uma empresa e achar que ela vai continuar funcionando normalmente. Então, o Correio está sendo sugado há algum tempo, e nós fazemos esse apelo à população também para se juntar a nós. A categoria de Correios está passando por isso hoje. Não vamos ser só nós que vamos passar por toda essa batalha. A batalha da gente está acontecendo agora, mas muitas outras categorias vão passar por isso ainda, principalmente a partir do dia 11 de novembro, aí, quando entrar em vigor a reforma trabalhista. Então, vamos todos aqui, meu apelo é para que a população também apoie essas manifestações dos trabalhadores, não só dos Correios, mas todas que estão por vir aí, e vamos encampar uma grande luta para tirar o Temer aí do governo e manter os nossos direitos, manter tudo que a gente conquistou nesses últimos anos. Obrigado, Carolina Pantaleão. Obrigado, Pablo Jonathan. Agora convoco ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, para o encerramento do programa Democracia no Ar de hoje. Obrigado pela audiência e até amanhã. Jonathan Neto. Democracia no Ar. 11 horas em ponto. Bem, acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, CITAF, CIFACE, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindigrace. Apresentação e produção de Márcio Rodrigues, locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Agradecemos nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma e ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook. Sendo assim, te convido amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a uma nova edição do programa Democracia no Ar. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Também, se possível, você continue aí com a gente, tá? Porque na sequência agora aqui da Rádio Atitude Popular, você vai conferir o programa CREA Ceará em Debate, no seu canal interativo. É rapidinho, tá? Você vai curtir aí uma chamadinha,
umas 2 músicas no máximo, para a gente repor aqui a bancada, páginas no Facebook. E a gente já volta também com o Márcio Rodrigues. É na sequência.